Muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast Amor Correspondido. E como sabes, este podcast é feito para ti, por ti. Porque todas as perguntas que nós vamos responder aqui do nosso podcast são feitas pela nossa audiência e tu também podes colocar a tua pergunta, a tua questão nas nossas redes sociais, onde tens a oportunidade de ver não só os episódios, mas também colocar as tuas perguntas para que possam ser respondidas depois aqui em tempo real no nosso podcast. E, claro, aprendemos sempre com as perguntas dos outros, mas as nossas têm sempre alguma coisa especial porque os relacionamentos são assim. Então não deixes de colocar a tua pergunta para que possa responder aqui no nosso podcast em tempo real. Vamos a isso então. Então hoje começamos por este tema. Estou com o meu companheiro há 8 anos, 4 anos e meio foram à distância. Ele noutro continente muito longe e eu em Lisboa. Fazíamos férias juntos uma vez por ano, 3 semanas. Viajámos muito. Em 2020 ele veio viver comigo e a minha filha. Tivemos grandes desafios, principalmente porque ele não é pai e também porque nós as duas estivemos sozinhas durante 10 anos. O que eu gostava de saber é como acender novamente a chama de modo a que a nossa relação se torne de novo entusiasmante como era quando estávamos tantos meses sem nos vermos. Bom, excelente tema. Primeiro, e antes de mais, parabéns pela vossa capacidade de manter a relação à distância. Nem sempre é fácil. Tiveram boas estratégias, com toda a certeza, que mantinham a relação acesa para esses tais momentos, quando estavam juntos, de poder usufruir de parte a parte. Agora, 2 temas aqui importantes para analisar. Primeiro, a questão da relação com a filha, porque é sempre um tema que acaba por ter uma nova intervenção dentro do casal. E depois, a capacidade de acender a paixão. Então, vamos primeiro à questão de acender a paixão. Repara, muitas relações que estão à distância, quando se colocam relações presenciais, acabam por falhar. Por um motivo muito simples. Não tiveram a capacidade de se reinventar do ponto de vista das novas dinâmicas, das novas formas de interagir, das novas formas de se preencher nesta nova realidade. Então, se vocês tiveram esse trabalho excepcional de conseguir construir regras, falo muito sobre as regras da relação, mas essas regras do relacionamento à distância, o que era suposto acontecer, o que não era suposto acontecer, essa mudança para uma relação, para uma nova realidade de relação, acaba necessariamente por trazer uma exigência para que a relação tenha a capacidade de se definir novamente, definir as novas regras, as novas formas também de se preencherem, de se entusiasmarem dentro da relação no dia-a-dia. E é possível, claro, fazer isso. Agora, é fundamental compreender que a vossa relação passou de uma relação com um perfil para outro perfil. E isso exige novas regras, novas conversações, novos entendimentos, novos aprofundares da relação, novos estágios que vocês conquistem para sentir que a vossa relação atualmente está num novo patamar e precisa de ser admirada, precisa de ser reconstruída com novas formas de estar, novas formas de, ao fim e ao cabo, poderem ao fim e ao cabo, permitir saborear de parte a parte. Então, há vários caminhos que podem fazer com que isso aconteça. Nomeadamente, e o primeiro é sentar e dizer assim, como é que nós podemos fazer desta nossa relação algo especial, intenso, como era no passado? Não vai ser igual ao passado. E isso é que muitas vezes cria um grande atrofio do ponto de vista desta nova estágio, que é, procuramos sempre reviver coisas que nós vivemos no passado. Mas há um tema importante. As relações são feitas dessas memórias do passado e da perspectiva de futuro. Então, se ficarmos sempre agarrados a uma realidade que até foi boa e que funcionou, nós não vamos abrir espaço para construir uma nova fase da relação que se calhar está muito mais projetada para o futuro, com novas oportunidades, com novas formas de viver a vida na relação, com novas experiências que vocês podem sentir de parte a parte, estando de férias ou estando a viver lado a lado. Então, é importante ter a capacidade de olhar para a relação e celebrar o passado, mas também ter a capacidade de sonhar para o futuro. É disso que as relações se vivem, de boas memórias do passado e de boas memórias que queremos construir no futuro. Então, projetem mais o futuro, projetem mais essa dinâmica familiar, projetem mais a forma como se possam sentir preenchidos e não fiquem tão agarrados àquilo que foi a vivência passada que foi bem sucedida. Então, essa é um património da relação, ela deve ser revivida, repensada, ressentida. Agora, para o futuro é construir a nova relação, é construir as próximas boas novas memórias da relação, e isso é feito a dois.
E isso pode ser feito num ambiente onde possas tirar um fim de semana, um dia, uma noite, aquilo que for disponível em relação à tua responsabilidade de parentalidade e dizer assim, este dia é para nós construirmos daqui para a frente o nosso futuro amoroso, para nós nos sentirmos novamente envolvidos, reacender a nossa chama, reviver os nossos momentos especiais com uma nova realidade e assumir que esta realidade é nova. Não é uma realidade que se continua de uma relação à distância. Claro, o amor e o carinho que vocês já tinham, naturalmente existe. Agora, é uma nova dinâmica, é um novo conjunto de regras, uma nova forma de abordar a relação que se não for tida com seriedade, se não for tida com a importância que ela tem, ela vai acabar por cair no erro fatal, que é criarmos más rotinas. Okay? As rotinas não são coisas erradas. Aliás, a demonstração disso é as vossas rotinas que foram possíveis de construir para manterem a relação à distância. Agora, atualmente, precisam de novas rotinas para que esta nova realidade, desta nova relação, possa também poder conquistar os momentos especiais que cada um de vocês necessita para que a relação seja cada vez melhor. Outro tema que tu colocas aqui é, claro, a questão da parentalidade e do facto de ele não ter filhos e perceber ao fim e ao cabo essa dinâmica entre os filhos e a vossa relação. A solução é bastante mais simples do que nós podemos imaginar. Aquilo que tu tens que garantir é que há todo o amor necessário para ser dado à tua filha. Okay? No momento em que tu consegues garantir que esse amor é dado, que esse carinho, está ao fim e ao cabo colmatado, essa necessidade, todo o resto do espaço é para a relação. Depois de ser dado esse espaço à criança, à parentalidade, com o tempo, a energia e o amor necessário, todo o resto do teu tempo pode ser disponível para a outra pessoa. E não colocar essa pessoa no meio dessa parentalidade. A parentalidade é um tema que é teu e do pai da criança, ok? Então são temas diferentes. São temas que deves abordar do ponto de vista da parentalidade. É a tua responsabilidade de tratar desse processo, do ponto de vista de dar amor, dar carinho, dar aquilo que são os temas essenciais para que essa criança possa crescer saudável e, ao fim e ao cabo, com boa afetividade parental. Do ponto de vista daquilo que é a tua relação, o direito que tens de ser feliz, de criar as dinâmicas que possam ser complementares para que tenhas uma relação feliz e equilibrada, é uma responsabilidade do casal. Do casal atual, ok? Entre ti e o teu companheiro. Então, separa esse processo, não envolvas no mesmo mecanismo. Claro que é assim, da parte do teu companheiro, o facto de entrar numa relação, numa vida, agora onde existe uma criança, faz parte do acordo. Ele, quando chegou, essa criança já existia. Então, ele entra numa relação que já existe. É um comboio que está em andamento. Aqui não há nada a fazer, a não ser que ele seja obrigado a interferir nesse processo, que não deverá ser. Essa é uma responsabilidade que é tua, assumir essa parentalidade. Agora, do ponto de vista da dinâmica, da forma como flui a relação, o comboio estava em andamento quando entrou. Ele sabia isso. Então, esse é um não tema dentro da relação e deves colocá-lo como não tema. O tema é, a nossa relação é um tema, parentalidade é outro tema e é da minha responsabilidade e da responsabilidade do pai. Do ponto de vista da interferência naquilo que é a dinâmica, na liberdade do casal, o comboio já estava em andamento. Já existia essa criança quando entraste na relação. Então, é respeitar esse espaço e construir uma nova relação. Agora, eu acho que todos esses aspectos se resolvem com o tal momento de sentar e descrever a relação para o futuro. Sendo, porém, que a parentalidade que tu tens com a criança que já existia nunca deve ser colocada em causa. Esse assunto é um assunto que não é assunto da nova relação. É um assunto teu e, claro, da relação anterior que tu tinhas. Em relação aos momentos e aquilo que são os rituais da tua nova relação, sim, a dois, no momento certo, vocês encontrarão, de facto, a melhor forma de continuar, até para conseguirem construir a relação que vocês merecem em função daquilo que vocês conquistaram no passado. Agora, o passado é o passado, o futuro é aquilo que vocês vão construir. Muito bem, mais um tema aqui. O meu namorado andava sempre com a mãe. Sempre que tínhamos algo combinado, a mãe estava presente. Esta situação estava a deixar-me desconfortável e falei com ele explicando que tinha a necessidade de ter tempo apenas a dois. Mais que justo, ok? Ele entendeu e começámos a criar apenas momentos nossos. No entanto, a mãe dele reagiu muito mal e começou a interferir na nossa relação. Começámos a ter conflitos e agora a família não aceita a nossa relação. A nossa relação neste momento encontra-se
numa fase muito crítica e parece que falar já não ajuda. Não sei bem o que fazer para ele, é complicado a família ser contra e está a prejudicar a nossa relação. Como devo agir? O que posso fazer ou não? Obrigada. Quanto tempo é que tem relação? Não diz aqui quanto tempo tem relação. Bom, tema importante. A relação é uma nova tribo, ok? E acho que aqui seria mais um tema para o teu companheiro, o teu namorado, do que propriamente para ti. Porque, repara, se tu tens uma relação com alguém que está tão dependente da mãe e da família, eu não sei qual é o nível de interferência que ela tinha, o tipo de interferência que incomodava, mas naturalmente que é assim. É importante que os filhos deixem as mamãs e as filhinhas deixem os papás, porque no momento em que são maiores e têm a capacidade de construir as suas relações, é importante assumir que têm a maioridade para construir uma relação, seja de amor, seja de namoro, seja de casamento, o que quer que seja. Agora, é importante aqui também perceberes os sinais que estão a ser evidentes, que é até que ponto essa relação que fica tão crítica em relação à opinião da tribo, da origem do teu namorado, até que ponto essa é uma relação que abre espaço para tu teres o lugar de mulher, ok? Porque muitas vezes os filhos e as mães criam de tal conexão emocional que fica difícil outra mulher entrar nesse espaço. E, portanto, quando há essa divisão cria grandes rupturas do ponto de vista do relacionamento. Porque, claro, é importante que nós sentimos que a nossa tribo possa aprovar as nossas relações e possam, de alguma forma, abençoar essas relações. Mas não podem ser as tribos que devem interferir permanentemente na nova relação, porque a sensação que dá é que o teu namorado não estava assim tão livre para uma relação. Parece que ele tinha uma relação já com a mãe bastante definida. Então, é importante compreenderes os sinais que aqui estão e ter a maioridade de perceber até que ponto esta relação daqui a 10 anos pode evoluir sem esta maioridade por parte do meu companheiro. Claro, respeitando que ele tem de respeitar a sua tribo, a sua família. Agora, até que ponto estará ele disponível para criar uma nova tribo com uma nova responsabilidade de adulto? Porque muitas vezes essa relação é muito umbilical ao ponto de não haver espaço para entrar de uma nova mulher. Da mesma forma que muitas meninas do papá não dão espaço para entrar um novo homem, porque a mulher que vier, ou o homem que vier, no caso de ser uma menina do papá, nunca vai ser tão bom ao nível da minha mamã ou do meu papá. Então, cuidado com esses jogos de interferência do ponto de vista da família, claro, respeitando aquilo que é respeito pela família e pela tribo de origem, mas até que ponto essa relação umbilical não pode vir a prejudicar uma entrega total por parte do teu companheiro. Porque muitas vezes, não estou a dizer que é o caso, mas muitas vezes acontece que as mães, por falta de afeto da parte do pai, ou seja, da relação conjugal, encontram na relação parental um novo elo do ponto de vista de vínculo amoroso. Ou seja, eu e o teu pai, nós não aquecemos o nosso coração. Então eu aqueço-me em ti para que possas sentir amor, conexão com alguém que possa sentir que me dá significado a esta relação. E quando essas crianças evoluem, crescem como adultos e querem construir as suas famílias, as suas tribos, são muitas vezes prejudicadas no sentido em que não, eu preciso de ti aqui porque senão eu perco o meu lugar, eu perco a minha conexão. Não estou a dizer que é o caso, mas é um tema para colocar em cima da mesa também para outros ouvintes que nos estão a escutar aqui no nosso podcast. Então é fundamental perceber até que ponto há essa interferência vamos lá, positiva do ponto de vista da tribo, do ponto de vista de respeitar aquilo que são as raízes, ou até que ponto existe aqui este vínculo tribal tão forte que não deixa nem deixará o teu companheiro de uma futura relação mais comprometida. É algo que tens de também equacionar e perceber até que ponto há espaço para existir uma mulher nova nessa relação que já existe, neste caso com a mãe, um pouco mais marcante. Ok? Há que considerar e ponderar e depois a partir daí perceber que caminhos podes seguir para a tua relação e para o futuro da tua relação. Muito bem. Boa tarde. Como abrir o coração para futuros relacionamentos depois de muito tempo sem estar num relacionamento? Ainda mais com a experiência que abalaram a minha autoestima. E já agora, sendo uma família monoparental, que consequências é que traz para os filhos? Obrigado desde já pela oportunidade de colocar as minhas perguntas. Então, vamos lá. Duas questões primeiro a separar, que é a questão do ponto de vista amoroso e a questão da parentalidade. Vamos,
A relação parental, eu acho que, monoparental neste caso, acho que deve ser assumida quando não há outra oportunidade. E ainda que essa relação possa ser uma relação monoparental, acho que é importante haver sempre a possibilidade de deixar espaço para um lugar onde o homem, o pai, existe e tem o seu papel. Ainda que não seja um papel presente no dia-a-dia, permanente, com a atitude desta posição de pai dentro da relação, ele existe de alguma forma. Okay? Então, deixar sempre uma boa imagem daquilo que é imagem masculina, parental, acho que é um tema muito importante para conseguirmos de alguma forma dar futuro, estrutura amorosa para o futuro dessa criança. Naturalmente, o grande esforço é teu. E acho que é importante de conseguires também passar a mensagem que eu não tenho que fazer os dois papéis eximiamente, ok? Se o meu papel como mãe é um papel que é aquilo que eu consigo fazer, a insistência do pai eu vou tentar complementar com valores, com princípios, com respeito, com aquilo que são temas essenciais do ponto de vista em relação à imagem masculina, que no caso pode não ter funcionado muito bem na parentalidade, mas do ponto de vista daquilo que é a relação amorosa para ti e para o futuro, eu acho que o homem deve ser tão respeitado como a mulher. Então, encontrar esse espaço também de equilíbrio interior por parte da criança, e esse é um desafio que passa, claro, por tu conseguires ter muitas vezes o discernimento, que é não sentir demasiado sobrecarregada com as obrigações de fazer os dois papéis, etc. E em vez disso conseguir passar o papel que, olha, este é o meu papel que eu consigo fazer, do outro lado, neste caso não funcionou bem, mas tu podes ter um humor e merece ter um humor que, de alguma forma, o homem seja respeitado da mesma forma, da mesma medida que tu és também, e deves ser também. Então esse é um papel que é importante, porque isso consegue ajudar duas questões. Uma é não existir esta imagem que o homem, do ponto de vista da imagem paternal, é ausente, irresponsável e não preencheu as minhas necessidades. Esse é um aspecto importante, porque isso, se acontecer, pode dar consequências que não são boas do ponto de vista afetivo no futuro, que é não ter a capacidade de respeitar o homem e não respeitar uma relação com equilíbrio, ou andar eternamente à procura de um homem que representa o papel do pai. Então, se existir pelo menos esta capacidade de passar essa responsabilidade em relação aos homens, que eles são diferentes, aconteceu neste momento, mas na tua parentalidade, mas não é regra e não é suposto ser assim, e tu mereces mais, e tu mereces encontrar alguém que de facto possa preencher esse amor, esse complementar a pessoa quem tu és em termos, quando tiveres idade adulta. Isso é importante também para que possas, de alguma forma, não perpetuar este risco e esta dor da ausência do masculino. Em relação à tua abertura para uma futura relação, quando muitas vezes pessoas vivem demasiado tempo sozinhas, tendem a criar uma oratória, uma história, onde dizem que é muito difícil começar uma relação a dois, porque eu estou há muito tempo só. Repara, naturalmente que uma relação traz novos rituais. Naturalmente que tem que ser rituais tão bons ou melhores do que aqueles que tu tens quando estás só. Agora, o tema é, claro que quando tu tiveres alguém de permitir estar numa relação, a primeira coisa que tu deves colocar em cima da mesa é estarem a viver juntos? Não. Antes disso, deves perceber quem é a pessoa, perceber até que ponto esses sentimentos são de facto verdadeiros, até que ponto esses sentimentos e essa conexão é uma conexão real com o futuro. E nesse momento, tu vais perceber, gosto muito de estar com essa pessoa. E pode ser interessante criar esses rituais vivendo juntos. Então, eu acho que estás a colocar o tema pelo fim como uma justificação para o início. E o início é construir uma relação que te seja merecedora, que seja uma relação que verdadeiramente desejes, e a partir daí, esse desenho deves o fazer. O que é que eu desejo verdadeiramente numa relação? Já falámos aqui em podcasts anteriores a importância de desenharmos a relação que nós desejamos, e o viver junto ser um tema que, em última instância, resolves na fase mais avançada da tua relação. Porque, inclusivamente, podes chegar à conclusão que viver cada um em sua casa é uma ótima opção. Não tem a ver com o estar só ou não. Eu acho que estás a colocar mais o tema da importância da tomada de decisão de me abrir para uma relação em relação à convivência. E eu colocaria isso como um ponto intermédio na relação. Seja, se por algum motivo alguém começar uma relação contigo e dizer, olha, para mim só há relação se nós vivemos os dois sempre juntos. E aí tu colocas, olha, então eu tenho que ponderar, de facto, até que ponto eu estou nessa disposição. Mas eu tenho a certeza
com mais ingredientes do ponto de vista de afetividade, intimidade, de relação, que seja verdadeiramente, que acrescente verdadeiramente valor à tua vida, essa decisão é mais fácil. E de alguma forma vais encontrar novas rotinas, novos processos que te vão fazer sentir muito mais integrada e muito mais, de alguma forma, esclarecida, com mais clareza em relação a essa tomada de decisão. Agora, não coloques isso como um impedimento, uma desculpa para não te entregares, para não procurares e para não definires aquilo que verdadeiramente tu precisas e desejas para ser ainda mais completa na tua vida. Bom, por último, mais uma questão. Como lidar com uma pessoa que possui uma comunicação persuasiva e agressiva? Não há que lidar com pessoas que têm uma comunicação persuasiva e agressiva. Há que terminar a relação. É muito simples. E a pergunta também que deixo para ti é: porquê que tu procuraste uma relação assim? Que mais relações tu procuras onde essas pessoas são persuasivas e agressivas? O que é que tu procuras conquistar? Porque deixa-me dizer-te que muitas pessoas que estão nessas relações onde têm pessoas persuasivas, agressivas, estão num jogo de eu vou, de alguma forma, em algum momento conseguir dobrar esta pessoa, dominar esta pessoa. E há uma certa arrogância nesse processo. Eu não sei se é o teu tema. Estou a dizer que muitas pessoas fazem isto. Então, pensa de ti, para ti, porque é que eu procuro este tipo de pessoas e porque é que eu ainda estou nesta relação. Porque aí é fácil. Se estás numa relação com uma pessoa que é persuasiva e agressiva, a decisão é muito fácil, sem grandes reticências, sai da relação. Agora, muito mais importante do que sair da relação, porque senão vais encontrar uma pessoa exatamente igual, é fazer a pergunta: porquê é que eu entrei nesta relação com uma pessoa que é persuasiva e agressiva? O que é que eu procuro nesta relação? Porquê é que eu me coloco aqui nesta posição de aceitar estar numa relação com alguém que é persuasivo, que é agressivo? Qual é o motivo? Porquê é que eu quero estar aqui? O que é que eu quero provar aqui? O que é que provavelmente da minha infância existiu que eu quero provar aqui perante a vida, perante esta pessoa? Então, mais do que entender e fugir, acho que sim, fugir quanto antes, mas não fugir por fugir, porque senão vais encontrar exatamente o mesmo padrão. É colocar a pergunta: porquê é que eu procuro isto? E enquanto não descobrir essa resposta, o meu conselho é: não procures mais ninguém. Procura-te a ti. Porque aí essa resposta é aquela que te vai fazer encontrar a ti mesma. E nesse momento tu percebes porque é que estás neste ciclo vicioso nas relações. Porque eu duvido que seja a primeira pessoa que tu tens na tua relação que tem este comportamento de possessividade e de agressividade. Acho que é muito mais de procurar em que posição me coloco para essas pessoas me encontrarem em mim. Ok? Bom, e por hoje estamos. Já sabes, o nosso podcast é feito por ti e para ti. E temos sempre a disponibilidade nas nossas redes sociais de colocar a tua pergunta, porque ainda que nós possamos aprender sempre com todos, podes sempre aprender mais quando a tua pergunta é concreta, porque o teu tema é o teu tema. Então, a gente vê-se no próximo episódio. Até já!